a cobertura exclusiva da Money Week que está acontecendo. Então, deixa eu dar uma olhada aqui se temos... Posso chamar aqui já um minutinho só, vou procurar aqui o nosso espelho desse momento, nossa cobertura da Money Week lá na EQI, cobertura exclusiva aqui feita pela equipe da BMC. Estamos cobrindo então o andamento desse mega evento organizado lá em Balneário Camboriú, na verdade na sede de Itajaí, do lado de Balneário Camboriú, e um dos temas é a proteção do patrimônio no cenário geopolítico. O repórter Gabriel Monteiro traz os detalhes, vamos dar uma olhada. Vivemos na era da tecnologia, com ela vem muita informação que chega ao investidor, é difícil fazer esse crivo com qualidade para, claro, tomar as certas decisões de investimentos ou aquela decisão que vai gerar mais segurança ao seu portfólio. Estou justamente aqui com o Oliver Stunkel, analista político, para entender como se proteger desse cenário de geopolítica, esse cenário internacional, justamente o tema do painel que o senhor participará daqui a algum tempo. Então, eu gostaria de saber justamente como o senhor se posiciona frente ao que vem de informações do estrangeiro. A gente sabe que na nossa Bolsa Brasileira, em diversas categorias de investimento, às vezes o cenário internacional pode impactar, mas em outras não. Como analisar essas informações com qualidade e como se proteger do ambiente externo, claro, quando a gente pensa no patrimônio e nos investimentos do investidor? Eu acho que tem duas questões fundamentais. O primeiro é buscar informação de forma sistemática, de fontes diferentes, para justamente evitar que, na hora H de alguma crise geopolítica estourar, o investidor não ter pensado antes sobre como isso pode impactar o portfólio. Então, a pior coisa que pode acontecer é algum ataque, alguma tensão, alguma decisão de um governo em relação ao outro, e o investidor não sabe absolutamente nada sobre o assunto, porque daí é muito difícil decidir de que forma ele ou ela protege o seu investimento. Então, idealmente, quando surgem crises, o investidor já pensou antes sobre isso, e a forma mais fácil de pensar sobre isso é pensar em cenários. Quais são os principais problemas que podem surgir? Uma série de analistas geopolíticos sempre, cada ano, por exemplo, apresentam os 10 principais riscos geopolíticos e de que forma eles podem impactar a economia. Então isso me parece fundamental. E além disso, a gente precisa lembrar que estamos numa fase de geopolitização da economia. Isso quer dizer que decisões de governos hoje são muito mais importantes, porque havia por algumas décadas uma fase mais liberalizante. Então governos estavam se retirando, vamos dizer, diminuindo seu papel no mercado, né, reduzindo barreiras de comércio, etc. Um mundo cada vez mais liberal, mais globalizado. E agora a gente está numa outra fase, alguns chamam de desglobalização. Eu não acho que seja bem isso, mas claramente de uma situação em que a geopolítica impacta a globalização, a relação entre China e os Estados Unidos muito fortemente impactado por essa questão. Então, o primeiro é acompanhar esse cenário com frequência, e o segundo é pensar em cenários que podem impactar o portfólio para nunca ficar completamente ignorante em relação ao que está acontecendo e buscar fontes diferentes. Eu acho que a gente nunca deve confiar demais apenas em um analista ou uma fonte, sempre tentar olhar um pouco em várias direções e nunca deixar de olhar isso, né? A gente fica uns 2, 3 meses sem ler sobre o assunto, a gente rapidamente fica desatualizado. Então, ter essa prática, essa rotina, me parece é o melhor caminho. Perfeito. E aí me gera uma dúvida. Faz sentido o investidor se expor a mercados dos quais ele não consegue acompanhar esse tipo de informação, ou por uma limitação das informações mesmo, ou por uma limitação de idioma? Talvez um profissional possa ajudar nessa orientação. Como que o senhor enxerga esse posicionamento de eu me expor a um mercado do qual não vou conseguir consumir o conteúdo, ou não vou conseguir ter a totalidade das informações necessárias para fazer uma análise? Nós, a princípio, nunca temos, obviamente, a totalidade. A China, eu, por exemplo, acompanho há mais de uma década, e mesmo assim, por se tratar de um sistema político muito pouco transparente, a gente precisa dedicar muito tempo e, mesmo assim, não temos todas as informações para, de fato, entender qual é a atual situação no país. Por exemplo, recentemente, o chanceler da China sumiu simplesmente
Uma pessoa que eu acompanhava, né, as declarações, a gente estudava, de um dia para outro sumiu. E os outros diplomatas chineses que eu perguntava o que aconteceu com o chanceler, ninguém queria falar nada. Porque houve uma investigação anticorrupção, mas ninguém quis compartilhar isso. Então a China, em função disso, é, por exemplo, um país mais difícil, que pode produzir algumas surpresas, enquanto o cenário americano nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, por se tratarem de sistemas mais transparentes, a gente consegue ter mais informação. Eu acho que hoje conseguimos, por meio de especialistas, acompanhando analistas, a gente consegue, mesmo em países que a gente não conhece tão bem, a gente consegue ter informação suficiente. Eu não acho que é preciso se tornar especialista em um determinado país para poder fazer um investimento. Mas nós nunca devemos ficar sem nenhuma informação sobre um país, porque de fato hoje, mesmo investindo numa empresa que tem bons fundamentos, boas ideias, ela pode acabar sendo muito exposta a uma situação geopolítica que ela simplesmente não influencia. Maravilha, eu chamo a atenção também para uma das principais companhias do Brasil, que é a Vale, que a maior parte do produto que é exportado vai tudo para a China. Então, às vezes uma companhia que está no mercado brasileiro, uma das maiores companhias do nosso mercado, ela tem esse risco geopolítico de uma outra economia, das quais a gente não tem tantas informações, das quais o investidor pode não entender como funciona a dinâmica política do país. É super importante saber como se proteger desses riscos externos. Lembrando, é justamente o tema do painel que o Oliver vai participar para ter a completude deste conteúdo. Só acessar o link que está na descrição deste vídeo, lembrando aí da nossa programação ao vivo, que aí vai transmitir todos os painéis de forma gratuita entre os dias 14 e 17 de agosto.